Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o país através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Recorde: Brasil deve registrar faturamento histórico na exportação de grãos. Sucessão rural: 90% dos jovens dizem que querem permanecer no campo. Polêmica: pesquisa mostra que a transmissão de doenças por meio de javalis apresenta taxas excessivamente altas. E ainda, uma cidade lilás. Conheça a maior reserva de ametistas do mundo. Não saia daí que o nosso programa está só começando. O Brasil, maior exportador de soja do mundo, deve registrar um faturamento recorde de 38,3 bilhões de dólares com os embarques do grão, farelo e óleo de soja em 2018. Um crescimento de 21% sobre 2017. A previsão foi atualizada nesta semana pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, levando em conta a forte demanda da China e os bons preços. A safra brasileira de grãos deste ano será a segunda maior da história. Só perde para 2017, que foi muito acima da média. Metade da produção é vendida para outros países. De janeiro a agosto, as exportações do complexo soja, que inclui grão e farelo, cresceram 14% em relação ao mesmo período de 2017. Foram mais de 76 milhões de toneladas. A principal alavanca das exportações do campo é uma guerra comercial bem longe daqui, entre China e Estados Unidos. O gigante asiático está cobrando uma sobretaxa de 25% da soja americana, o que tornou o grão brasileiro muito mais competitivo. Com isso, os chineses, que já são os maiores importadores do Brasil, aumentaram ainda mais o volume de compras do nosso país. Outro fator que ajudou foi o aumento do preço da soja no mercado internacional, que deixou os brasileiros mais dispostos a vender seus estoques. É dinheiro de fora que entra no país. Isso fortalece a posição do Brasil na economia mundial para enfrentar turbulências internacionais, porque aumenta as reservas do país, aumenta a capacidade do país passar por momentos difíceis no cenário externo, porque ele está mais com a sua economia interna mais fortalecida. Fortalece também setores que dependem do campo. Os municípios com produção de grãos como soja e milho, por exemplo, se beneficiam por tabela quando entra mais dinheiro nas propriedades rurais. A produção que acontece no campo, ela tem o suporte de empresas que estão localizadas na cidade. Ela precisa de conhecimento que está localizado na cidade. Então, mais tecnologia, mais produção no campo, acaba puxando o crescimento da economia como um todo. A soja que você viu aí na reportagem é um dos grandes exemplos do êxito do Brasil rural. Somos um grande produtor e exportador e, para que isso aconteça, os agricultores são imprescindíveis. Por isso, há uma grande preocupação com a sucessão rural. Encontrar maneiras que façam com que os jovens permaneçam no campo é um desafio para manter a produção. Uma pesquisa desenvolvida pela Emater do Rio Grande do Sul mostrou que as perspectivas para isso são boas. Eu estou recebendo hoje a pesquisadora Clarice Bock, que desenvolveu esse estudo. Bom dia, Clarice. Bom dia aos ouvintes. Clarice, tu és a coordenadora estadual da Emater da Juventude Rural. Trabalha com os jovens. O que esses jovens dizem? Essa pesquisa ouviu quase 8 mil pessoas através de questionários. E grande parte deles quer ficar no meio rural. Que coisa boa isso, é um resultado muito positivo. Sim, para nós foi algo muito bom, porque nós achávamos que teríamos um outro resultado nessa pesquisa. E nos surpreendeu quando nós vimos que mais de 90% dos jovens têm interesse em ficar no meio rural. E o que faz com que eles apontem esse desejo de ficar? Qual que é o diferencial? O primeiro lugar é a proximidade com a família. O segundo lugar é o vínculo com o rural. O terceiro motivo que os leva é a renda, que é um fator importante para a manutenção de todas as suas atividades. Viver no campo, o ambiente do campo, isso também foi apontado nessa pesquisa como algo que determina essa vontade deles. Sim, isso foi um dos fatores que determinou
a vontade dos jovens ficarem no meio rural, porque no meio rural, lá onde eles vivem, eles são reconhecidos como alguém importante, que tem valor, que tem uma família, que é filho de fulano de tal ou de fulana de tal, que mora em tal localidade, em tal comunidade, ele é reconhecido como alguém importante. E eles estão se qualificando, esses jovens que estão no campo, eles saem para se qualificar e retornam. Eles pretendem ter uma formação melhor para a atividade agrícola? Assim como todas as outras atividades que nós vemos, todas as outras profissões, é necessário hoje se qualificar, o agricultor também tem essa necessidade e os nossos jovens estão cada vez mais estudando. Alguns anos atrás, quando tu falava com alguém que queria ser agricultor ou que queria ficar na agricultura, dizia, não, para mim basta eu ter o ensino fundamental. Hoje isso já não é mais suficiente e esses jovens que estão ficando no rural, eles têm interesse em se qualificar, tanto que hoje nós temos diferentes profissões no meio rural, nós temos engenheiros, nós temos agrônomos, nós temos veterinários, administradores, economistas, enfim, são profissões variadas daqueles que estão ficando lá. E há algum tempo a gente dizia que o campo precisava, por exemplo, de luz elétrica para as pessoas ficarem lá. Agora nós temos que ter a tecnologia, o acesso à internet, por exemplo, fazendo a diferença também para a permanência. Essa tecnologia mudou, inclusive na força necessária para trabalhar no campo? Sim, o que a gente fala é a penosidade do trabalho. E hoje essas tecnologias, elas diminuem essa penosidade no trabalho, facilitando muito mais qualquer atividade que eles vão executar. Nós podemos ver isso na questão do leite. Quando antes tu tinha que tirar o leite manualmente, hoje tu tem a ordenha mecânica. A ordenha mecânica. Os tratores, antes as pessoas tinham que trabalhar somente com a enxada. Hoje tu tem trator, tu tem outros utensílios que facilitam essa atividade. A questão ergonômica, que é algo que dificulta muito as pessoas que vivem no meio rural, hoje ela já está muito melhor em função de todas essas tecnologias que vêm sendo propiciadas para o agricultor. Clarice, vamos falar da questão de gênero. A pesquisa apontou que a maioria dos jovens são do sexo masculino e solteiros. E precisa ter uma família, de preferência, para ficar no campo. Como é que vocês veem essa situação? Isso é um fator que também nos leva a pensar como que nós temos que fazer a nossa ação. Porque hoje nós temos... claro, mais jovens do sexo masculino e menos meninas ou jovens do sexo feminino ficando no rural. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ter também outros tipos de família no meio rural. Nós podemos ter famílias só do sexo masculino ou só do sexo feminino, então, estando lá também fazendo suas atividades da mesma forma que qualquer outra família. As mulheres voltam menos para o campo? O que acontece? As mulheres, geralmente, quando elas saem para estudar, elas já começam a procurar outras atividades, começam a trabalhar, se identificam mais com a cidade e acabam não voltando. Até porque até alguns anos atrás, as próprias mães diziam, minha filha, eu não quero que tu tenha a mesma vida que eu tive, então eu quero que tu procure uma outra atividade, um outro trabalho e comece a ter uma vida diferente da minha. Por isso, então... essa diminuição das meninas no meio rural. E muitas vão para a cidade estudar, acabam arrumando um namorado na cidade, por exemplo, e ficam lá mesmo. Sim, e as meninas também, elas estudam mais hoje do que os meninos. Muitos jovens do sexo masculino, eles estudam, fazem a faculdade, claro, e voltam para casa ou ficam lá trabalhando. E as meninas, elas trabalham, estudam, trabalham e acabam casando e procurando ainda mais outras atividades, querem crescer mais profissionalmente. E em relação ao futuro, o que vocês enxergam daqui para frente, nesse cenário que foi apontado? Nós vamos ter uma sucessão rural mais fácil, os pais mais idosos vão conseguir fazer essa sucessão com os filhos mais jovens? Nós acreditamos que sim. É claro que o rural ele está mudando.
nós não podemos dizer que todos vão ficar no rural. A gente tem isso bem claro, que o número de propriedades rurais, mesmo pelo censo agora agropecuário de 2017, ele diminuiu muito em relação ao número de propriedades que nós tínhamos em 2006. Mas aqueles jovens que querem ficar no meio rural vão haver, e esses é que nós temos que trabalhar para se qualificarem e apostar nessa atividade que ela é de grande rentabilidade. E a mulher, ela já é vista como uma participante de linha de frente, para dizer assim, porque antes ela era vista sempre como uma auxiliar, uma ajudante. Como é que é isso hoje? Não, hoje a mulher já é reconhecida na sua atividade, nós temos várias mulheres tomando a frente nas suas propriedades, sendo a parte mais importante lá na propriedade, até propriedades com só mulheres trabalhando. Às vezes a mulher fica viúva ou mesmo se separou, ela acaba tomando a frente dessa atividade. Isso aparece na pesquisa também em relação aos jovens? Na verdade, não foi na pesquisa em relação aos jovens, mas no censo agropecuário, que demonstrou que hoje as mulheres se reconhecem como alguém que faz atividade agrícola. O censo trouxe essa informação, que hoje a gente tem um percentual maior de mulheres se apresentando como produtoras rurais, agricultoras. Ok? Obrigada, Clarice. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer uma cidade gaúcha que é coberta por ametistas. E a gente também vai falar sobre o controle dos javalis. Até já! Estamos de volta com o AgroBand para falar sobre um assunto polêmico no meio rural. O javali é um animal exótico introduzido no país no século XVI. Ele é considerado uma praga por muitos produtores rurais em função dos prejuízos que pode causar e por transmitir doenças. Inclusive, esse foi assunto de um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, que fica aqui no Rio Grande do Sul. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a biomédica Fabiana Maier. Bom dia, Fabiana. Bom dia, obrigada pelo convite. Como é que foi esse estudo, Fabiana? Foi pertinho aqui de Porto Alegre, na Fazenda Barba Negra, que fica na Barra do Ribeiro, que vocês fizeram um estudo com os javalis. Por quê? Sim, nós fizemos esse estudo na Barba Negra porque era o que a gente, na verdade, tinha naquele momento condições pela proximidade, né? Então, nós acompanhamos durante 2 anos um grupo de controle, um grupo os caçadores a gente chama de controladores, né? Então, a gente acompanhou esse grupo e toda vez que eles iam fazer o controle, nós acompanhávamos para ter acesso às amostras desses animais. E o que vocês constataram nessa pesquisa, especialmente em relação a doenças transmitidas pelo javali? Nessa pesquisa, o nosso foco inicial era avaliar a tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença bacteriana. A gente tem mais contato e ouve mais falar da tuberculose humana, mas ela é também um problema para a sanidade animal. Então, o nosso foco inicial de trabalho era perguntar, né, se os javalis poderiam, então, transmitir a bactéria que causa a tuberculose para os bovinos. Então, o primeiro passo foi saber se eles tinham ou não a bactéria, que foi o nosso estudo, né, que a gente realizou. E a gente encontrou, sim, a presença da bactéria causadora de tuberculose nesses animais, o que é um pouco preocupante do ponto de vista da possibilidade deles transmitirem para os bovinos. Então, esse foi o primeiro resultado do nosso trabalho e, a partir de então, a gente começou a avaliar outras doenças. Então, leptospirose é uma outra doença que a gente pesquisou e viu que eles tinham numa alta frequência. Então, eles tinham muito contato com a bactéria que causa leptospirose. E então são os primeiros dados mostrando que esses animais, o que eles têm. E agora os próximos estudos que a gente está fazendo é para avaliar se esses patógenos estão ou não circulando para as espécies domésticas, que é de interesse para a questão de produção. Fabiana, e em relação a ações para o controle do javali? A gente conversou com o IBAMA e tem regras desde janeiro de 2013 para fazer esse controle. Por exemplo, tem que fazer um cadastro técnico federal no site do IBAMA, tem que protocolar uma declaração dos locais onde vai ser feito esse controle e também tem que prestar contas através de relatórios trimestrais. Isso é muito importante, não dá para sair controlando indiscriminadamente. Exato, o IBAMA, a partir de 2013, autoriza o controle do javali,
Mas para que isso aconteça de forma controlada e também para que o Brasil tenha um respaldo, a gente, com esses relatórios trimestrais, a gente consegue fazer um mapa da distribuição dos javalis. Então, é importante que esses controladores que tenham interesse procurem o IBAMA para se cadastrar e fazer dentro da legalidade, né? Fazer de forma legal. E hoje o javali não está só no Rio Grande do Sul? Não, o javali já está amplamente disseminado. Ele não atingiu todas as regiões do Brasil ainda, mas na região central do Brasil, Pantanal, São Paulo, Minas, para cima já tem, ele é bem importante também. E em relação a recomendações para os produtores, por exemplo, dá para consumir a carne do javali, para nós também, os consumidores? O javali de vida livre, aqui no Rio Grande do Sul já é proibido a criação de javalis. Então, o javali de vida livre, que é a carne que mais se tem acesso, a gente recomenda que não se consuma porque é uma carne que não foi inspecionada. Então, diferentemente de outros estados, que aí eu não sei as peculiaridades, mas que permitem e inspecionam a carne, aqui no Rio Grande do Sul a gente recomenda que não seja consumido, embora não haja uma proibição, né, desse não consumo. E tem uma recomendação bem importante que é sobre as vísceras do javali, que não devem ser dadas para os cães, que é um ato bem comum nas propriedades do interior. Existem duas principais formas de controle dos javalis. Uma é com arma, né, com tiros, e a outra é com controle com cães. Esses grupos que usam cães para o controle, eles têm, muitos, né, dos controladores têm o costume de dar como recompensa para os cães as vísceras cruas dos javalis. E isso é uma prática que a gente não recomenda justamente porque a gente está começando agora a descobrir o que esses animais têm do ponto de vista sanitário. E essa é uma possível fonte, né, de transmissão para os cães e, eventualmente, inclusive para os humanos. E em relação à reprodução, o javali, a fêmea, pode ter 3 crias por ano, 3 gestações por ano e vários filhotes a cada uma. A média é um pouco menor, o número de dias, se a gente dividir, dá 3 por ano, são 115 dias mais ou menos o período de gestação dos javalis. E cada leitegada vai ter um número variado de filhotes, mas eu pessoalmente já vi leitegadas de 10 animais, então eles têm uma expansão muito preocupante nesse sentido. E quais que seriam as recomendações para os produtores? A gente recebe muito aqui no Agroband reclamação de produtor que está perdendo rebanho ovino, bovino, está perdendo lavouras e tem ataque até às propriedades, às sedes, por conta do javali, e eles não andam sozinhos, eles andam sempre em bando. Como é que pode fazer uma ação para controlar esse tipo de situação? Esse é um desafio para o Brasil. Na verdade, existe um Plano Nacional de Controle do Javali que em 2017, se eu não me engano foi 2017 ou final de 2016, houve um encontro multidisciplinar de vários profissionais para tentar elencar formas de controle. Atualmente, a única forma de controle que se tem é a questão do IBAMA, né, dos controladores que são cadastrados e ajudam muito, né, o país nessa atividade. E a gente recomenda, então, se o produtor rural tem um problema, de procurar o IBAMA, porque às vezes ele não tem atividade de controle ou não tem interesse em fazer, mas de repente existem outros grupos que procuram locais diferentes do seu de hábito, né, para fazer esse controle. Então, é uma questão, acho, de facilitar a comunicação entre o produtor e os grupos de controle. É uma ferramenta possível, né? E os próximos passos dessa pesquisa de vocês, quais são? A nossa pesquisa agora, a gente está buscando outros patógenos que podem ser de importância para a cadeia da suinocultura, não só dos bovinos, como foi a tuberculose. E também a gente está usando ferramentas modernas de sequenciamento de DNA para tentar avaliar se existe a transmissão desses patógenos entre as diferentes espécies, entre os javalis e os suínos domésticos e entre os javalis e os bovinos. Então, para isso, a gente está sequenciando, a gente chama de sequenciamento massivo de DNA por metagenômica para avaliar a partir do genoma dos patógenos se tem ou não essa circulação. E tem outra recomendação importante que é o uso de EPI, equipamento de proteção individual, para quem for fazer o controle. Não dá também para ter contato direto com o animal. A gente sabe que isso ainda é quase que um tabu. Quando a gente acompanhou esses grupos de controle, o pessoal não é muito acostumado a utilizar, por exemplo, luvas, né? Ou a gente depois começou a usar também um avental impermeável, para evitar o contato direto, justamente porque não se sabe
o que esses animais podem ter. Então, a gente sempre fala até no laboratório, como a gente analisa uma gama de amostras de origem animal, a gente, até provar o contrário, a gente tem que considerar que ele esteja contaminado. Então, para evitar problemas, é bom utilizar luvas e, eventualmente, o avental, botas de borracha também, evitar entrar em contato direto com o material biológico desse animal. Bom, a Fabiana trouxe aqui esclarecimentos que servem para a gente, que pode querer consumir a carne de javali, então tem várias recomendações, e também para quem for fazer esse controle. Obrigada, Fabiana, e bom trabalho aí na pesquisa. Obrigada. E mais um lembrete, não é autorizada a comercialização da carne de javali. É bom ficar esperto, então, para a gente não ter nenhum problema. E agora, eu quero te convidar para um passeio. Vamos te levar para conhecer a maior reserva de ametista do mundo. Uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde igrejas e até uma praça são revestidas com a pedra. A maior reserva de ametistas do mundo está no norte do Rio Grande do Sul. Por mês são extraídas, em média, 400 mil toneladas da pedra preciosa. Os garimpeiros são autônomos e o rendimento depende do tamanho e da coloração do mineral. Nós pegamos e achamos uma pedra boa, um bojo bom aí. Quando é no final de semana, na sexta-feira, daí a gente faz uma carninha aí. Então... Sai churrasco. Ah, mas sai isso aí, gaúcho tem que... Desde a entrada do garimpo até o fim da última galeria, são aproximadamente 400 metros. E para que as pessoas possam trabalhar aqui dentro, é preciso toda uma estrutura, como este sistema de ventilação, rede de energia elétrica, com luzes que sinalizam os caminhos e também rede de água. Até porque, a cada nova explosão das rochas, o comprimento fica ainda maior. A detonação é um dos momentos mais delicados. Os explosivos ficam em buracos abertos nas rochas. Nesta parede, são 20 pontos com pólvora. As pedras preciosas representam mais de 70% da economia do município de 7 mil habitantes. O brilho das ametistas está na praça central da cidade. Na igreja, 40 toneladas revestem as paredes, mas a maior parte da produção é exportada para mais de 50 países, um mercado em crescimento. Tem outros países ainda que não são ainda descobertos, né? Como a Rússia, como a Polônia, como no Oriente Médio. Tem outros países ainda que a gente pode buscar um mercado novo ainda. Os Estados Unidos e a China compram 60% das pedras. O principal polo do Brasil é o município de Soledade, também no norte gaúcho. 185 empresas do setor geram 5 mil empregos diretos e indiretos. Aqui os minerais brutos são cortados, lixados e polidos, e depois transformados em peças de decoração, em joias. No ano passado, a exportação de pedras preciosas no Rio Grande do Sul superou 67 milhões de dólares. Algumas valem mais de 20 mil reais, mas é possível ter uma em casa por bem menos. Pedras com valores muito atrativos, não são tão intensa a cor, o roxo da ametista não é tão intenso, mas o preço muda muito e pode ser facilmente adquirida. O Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!